Olá, meus irmãos, desejo que todos estejam em paz, na paz de Jesus Cristo. Uma rápida reflexão. Onde há luz, as trevas são dissipadas. Então, se você tem um ambiente escuro e acende uma lâmpada, as trevas ali, elas desaparecem imediatamente. No mundo espiritual, as trevas representam todas as obras que procedem do maligno, são as obras que procedem lá daquela liderança maligna de Satanás. E são diversas as obras que vêm ali dessa influência maligna, exemplo de toda a maldade, do ódio, da inveja, da mentira, da crueldade. São coisas que são produzidas a partir de uma influência maligna. Por outro lado, você tem a influência da luz, que pode dissipar as trevas, que seria a bondade, o amor, a justiça, a misericórdia e a verdade. Então, vejam só, quando você traz a verdade, a mentira cai por terra, ou seja, jogou luz, as trevas elas se dissipam. Quando você pratica a justiça, exercita a justiça, executa a injustiça ela cai por terra. É como a luz que é lançada também sobre as trevas. Se você agir com amor, provavelmente o ódio ele não vai subsistir. Então, o que acontece é exatamente isso. Sabendo disso, Jesus diz: nós somos luz no mundo, ou seja, onde você estiver, você tem que projetar estas coisas, projetar o amor com as suas atitudes. Então, falar a verdade, praticar e defender a justiça. Os irmãos compreendem isso? Então nós somos luz. E na medida que nós formos luz, as obras das trevas elas vão desaparecer. Deixa eu mostrar um texto para vocês, que é o texto de Efésios, que diz o seguinte: não participem das obras infrutíferas das trevas, antes exponham-nas à luz, porque aquilo que eles fazem em oculto, até mencionar, é vergonhoso. Mas tudo o que é exposto pela luz torna-se visível, pois a luz torna visíveis todas as coisas. Por isso é que foi dito: desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e Cristo resplandecerá sobre ti. Então, a ideia é exatamente de não fazer nada oculto, né? Então, ele diz o seguinte: as pessoas fazem algumas coisas ocultas porque o que eles fazem é vergonhoso. E por isso eles fazem escondido. Mas nós não podemos participar das obras, dessas obras das trevas, das pessoas que fazem as coisas escondidas, que não querem que ninguém descubra. Isso é a falta de transparência. Ele diz: nós não devemos participar disso. Nós não devemos. O participar aqui não é que nós não podemos conviver com isso, porque nós estamos no mundo e o mundo é cheio de trevas, né, de injustiça, de maldade, de ódio, de violência, de tudo mal. Mas onde nós estivermos e estamos no mundo, nós devemos projetar a luz. E na medida que formos luz, as trevas vão se dissipar. E a ideia é o seguinte: é que você não, pelo menos, não participe. O não participar é não apoiar, é não financiar, é não defender a obra das trevas. Então, você não defenda a mentira, jamais defenda a mentira, né? Não defenda a maldade, não defenda a injustiça. Eu fico impressionado de ver, porque em alguns vídeos que nós colocamos e nós apresentamos coisas que são nitidamente injustiça, maldade ou mentira. E mesmo nesses vídeos onde nós expomos, trazemos à luz aquilo que é trevas, ou seja, a mentira, a maldade, atos de humilhação pública, mesmo nesses vídeos onde as coisas são patentes, a injustiça, há pessoas que se levantam para defender essas coisas. Eles não defendem dizendo: não, o que o fulano fez, né? Quando o Gedeuti, por exemplo, humilhou lá o cozinheiro, expôs o cozinheiro a um ridículo diante de uma população de membros ali. Então eles não vão dizer: olha, o que ele fez é certo, mas eles vão defender de uma outra forma. Eles vão dizer assim: o que você está fazendo é feio. Entendeu? O que você está trazendo aqui, isso aí é ridículo. Como se não fosse bom, como se não fosse justo expor a obra das trevas. Então, tem pessoas que se colocam a defender de modo indireto a obra das trevas. E o que o texto aqui de Efésios diz é o seguinte:
vocês não participarem das obras infrutíferas das trevas, né? Você não apoiar, você não financiar. Você pode até dizer assim, não, mas eu não concordo com isso que ele fez, com o que Gedeuti fez. Bom, mas você está financiando com seus dízimos, você está apoiando com seu trabalho voluntário, você está apoiando quando você se levanta e acha que isso deve ficar escondido, que ninguém deveria expor isso à luz. Quantas pessoas ficam revoltadas porque nós expomos questões que estavam escondidas, nós jogamos luz. Por exemplo, nós sabemos que a cúpula da Igreja Cristã Maranata foi denunciada pelo Ministério Público pela prática de vários crimes, abriu-se um processo. A Igreja Maranata pediu para que esse processo seguisse em segredo de justiça, mas em um determinado momento, em um dos recursos que eles fizeram, esse processo foi ao STJ, aquele acórdão acabou abrindo um pouquinho deste processo e nós mostramos. Aí as pessoas elas ficam, nossa, mas como que você expõe assim, né? Há uma questão ali da igreja. Irmãos, é o conselho de Paulo aqui na Bíblia, é Bíblia isso, né? Ele diz o seguinte, não participem das obras infrutíferas das trevas, antes exponham-nas à luz. Então vejam o sentido contrário. Então nós não estamos defendendo a maldade, nós não estamos apoiando a maldade nem defendendo a justiça, nós estamos expondo à luz a maldade e as trevas. E vejam só, preste atenção numa coisa, faça no mínimo essa reflexão. Tudo aquilo que as pessoas querem fazer escondido é porque tem alguma coisa errada. Irmãos, isso é muito simples de entender. Se a pessoa está fazendo alguma coisa escondida, o ladrão, né, muitas vezes ele quer entrar ali no escuro, ele faz as coisas no escondido, ele não quer que ninguém perceba, ele quer furtar sem ninguém perceber. Por quê? Porque ele está fazendo alguma coisa errada. A pessoa que adultera, ele quer fazer isso sem ninguém saber, ele quer fazer escondido, ele quer fazer de um modo que ninguém tome conhecimento, e aí por aí vai. Né? Então, as obras das trevas, elas são aquelas que são praticadas escondidas. E o que Paulo diz aqui é porque são vergonhosas, muitas vezes. Elas não são aceitáveis, moralmente aceitáveis. E o que você tem? Você tem uma igreja que tem um processo judicial onde ela não quer que as pessoas fiquem sabendo o que está acontecendo. Por quê? Porque tem alguma coisa errada. E qual é o certo? O certo é você apoiar que isso fique escondido, ou o certo é você jogar luz, como Paulo diz, exponham-nos à luz. Qual é o certo? O certo é você ficar omisso e calado e ficar quietinho para poder não expor a obra das trevas, ou o certo é você realmente denunciar a obra das trevas? Essa é a reflexão que eu quero fazer com vocês. E há outras coisas que são feitas escondidas que você deveria parar e pensar. Por exemplo, a igreja ela tem uma contabilidade fechada, onde ninguém sabe o que está ali. Por quê? Irmãos, porque alguma coisa não deve estar certa, não é verdade? Olha só, a nossa contabilidade é perfeita, tudo aquilo que nós fazemos é certo, nós temos todo o cuidado, nós só fazemos as compras aqui com total lisura. Por que isso não é mostrado para os membros? Por que os membros não têm acesso à contabilidade? Porque eles não podem ver. Se tudo é tão certo, se tudo é tão perfeito, se tudo é tão ajustado, por que as pessoas, irmãos, que eu estou falando, são aqueles que estão financiando. É o mesmo que eu participo de uma fundação ou de uma associação, estou dando o meu dinheiro lá todos os meses, mas as pessoas que estão dirigindo aquela associação dizem, olha, mas você não pode saber o que nós estamos fazendo com o dinheiro. Como assim não posso saber? Eu que estou financiando, como eu não posso saber? Então, o fato de ter uma contabilidade fechada já devia acender uma luz amarela para você. Tem alguma coisa errada. O que pode estar errado? Eu não sei, é fechado. Então, eu só estou supondo que alguma coisa está errada, porque se tivesse tudo certo, não era escondido. E com base em que eu estou falando isso? Com base na Bíblia. Ele está dizendo o seguinte, se alguma coisa que eles estão fazendo em trevas é porque é vergonhoso. Olha, eu vou repetir aqui, ó. Porque aquilo que eles fazem em oculto, até mencionar é vergonhoso. Ou seja, se estão fazendo e não querem que você saiba, porque provavelmente aquilo é vergonhoso. Porque se não fosse indecente, se não fosse imoral, se não fosse errado, qual seria o problema de apresentar para que todos vissem? Qual é o problema de você saber quanto que a igreja arrecada, quanto que ela gasta, com o que ela gasta, em que ela investe ou não investe? Qual é o problema de você que é membro e está financiando de saber? Então, irmãos, alguma coisa está na escuridão, alguma coisa está nas trevas. E por que está nas trevas?
pense. Agora, você que está aí, você deve então ficar quietinho ou você deveria cobrar e dizer assim, gente, olha, queremos luz. Somos da luz, queremos as coisas transparentes, queremos as coisas claras. Né? Eu acho que isso não é pedir demais a uma instituição que trabalha com dinheiro que ela capta de doação, que ela, no mínimo, prestasse contas e dissesse para as pessoas com o que ela está gastando, quanto que está entrando, quanto que está saindo, para onde está indo. Ok? Mas não é só. Nós temos, por exemplo, outra coisa que é feita em oculto. Na Igreja Maranata, por exemplo, isso acontece em outros lugares também, mas na Maranata, por exemplo, que eu conheço bem, reuniões da liderança, elas são feitas a portas fechadas. Os membros não podem saber o que está sendo decidido e nem saber como está sendo decidido. Então, vamos imaginar uma coisa aqui. Algumas pessoas da cúpula se reúnem e decidem coisas que interferem na sua vida. E você não pode ficar sabendo. Ah, não, mas é porque é o seguinte, aquela reunião da liderança lá, dos pastores, né, da cúpula, aquela só pode participar daquela reunião e só pode decidir os pastores que são da liderança. Tudo bem, não tem problema, que sejam os pastores da liderança que decidam. Mas por que você não pode ir assistir e ver como as coisas estão acontecendo e como as coisas estão sendo decididas? O ideal seria que todos participassem, não é mesmo? Ora, se você é parte disso, se você financia, se você apoia, se você defende, por que você não pode participar das decisões? Não, mas é porque é a revelação de Deus e Deus não está em você. Você não tem Deus na sua vida, você não tem uma contribuição de Deus a dar, mas tudo bem, eu estou até desconsiderando isso. Eu estou imaginando o seguinte, que só tem Deus, só recebe a comunicação direta de Deus os homens da liderança. Mas por que você não pode ver como é que isso acontece? Por que você não pode ver como isso é decidido? Você na igreja, por que você não pode se assentar ali e ver uma reunião de intercessão, do grupo de intercessão e ver como é que ela acontece? Não, você não é do grupo de intercessão. Não, tudo bem, eu não sou. Eu não vou dar pitaco, não. Só quero assistir, só quero ver como as coisas acontecem. Ah, não, mas é porque aqui nós tratamos de coisas da intimidade dos outros. Então, tem alguma coisa errada. Reunião secreta para tratar da intimidade da vida dos outros, para tratar de questões pessoais dos outros. Ora, se é uma questão pessoal, deve ser tratada com aquela pessoa, é pessoal, entendeu? Agora, se você traz uma questão pessoal para um grupo e expõe aquilo para um grupo e as outras pessoas não têm, então, o direito de saber o que vocês estão fazendo, ora, reunião de liderança devia ser para, pelo menos, uma coisa limpa, né? Uma coisa às claras. Nós vamos decidir aqui o que nós vamos fazer, qual é o culto que nós vamos fazer, qual é o horário, se vai ter evangelização, se não vai ter evangelização. Ah, nós temos um dom espiritual aqui que mostra alguma coisa sobre uma pessoa. É pessoal, é particular? Trata-se em particular. Agora, questões que vão interferir no grupo todo, por que as pessoas não podem participar? Eu só estou aqui querendo que você pense. A reunião da cúpula lá de liderança, lá do presbitério, por que eles não podem transmitir essa reunião via o YouTube para que todas as pessoas vejam o que está sendo decidido? Por que não? Por que tem que ser escondido? Ah, não, aqui nós não temos reuniões secretas. Como não tem secretas? Você já pôde participar? Eu quero participar de uma reunião do presbitério. Eu não vou dar pitaco, não vou nem abrir Bíblia para consultar, eu só quero saber como é que vocês estão decidindo essas coisas. Você já pensou nisso? Por que você... Pergunte se você pode participar. Se você, os representantes da sua igreja podem participar. Por que não pode? Irmãos, tudo aquilo que é feito em secreto, tudo aquilo que é feito em particular, tudo aquilo que é feito escondido, tudo que não é feito às claras é suspeito. É suspeito. Não, mas aqui essas pessoas são de Deus, essas pessoas elas são espirituais, essas pessoas elas são honestas, elas são reservadas, elas são puras demais da conta, essas pessoas são acima de qualquer suspeita. Ora, irmãos, se é tudo assim tão bom, tão perfeito, então não tem problema nenhum de que você assista. Você assistir uma reunião da perfeição, imagine, você vai ficar orgulhoso. Eu quero assistir uma reunião deste grupo da perfeição. Ora, você vai ficar orgulhoso, você vai ver ali o anjo descendo, trazendo ali um bilhetinho, um papelzinho. Olha aqui, Gideuti, só você pode ser o presidente, ninguém mais. Ele disse isso outro dia, eu mostrei um vídeo onde o pastor Diniz Cipreste disse que quando
Gedeuti foi levantado para a presidência, ele nem queria, ele escreveu uma carta, eu nem queria, mas Deus disse que só podia, era a revelação, essa era a sua missão. E por que as pessoas não puderam assistir a esta reunião e ver como foi que esse anjo veio lá revelar esse negócio? Irmãos, eu estou trazendo essas coisas para sua reflexão. A questão é, as coisas que são feitas em oculto, as coisas que são feitas escondidas, elas são vergonhosas. Vejam os fakes. Se a pessoa fosse boa, honesta, justa, verdadeira, se ela fosse, totalmente certinha, por que ela iria se esconder? Por que ela iria se esconder atrás de um fake? Tudo que é feito escondido é porque tem alguma coisa errada. Já está sob suspeita. Por quê? Porque nós somos da luz, nós somos da transparência. Não há nada escondido para nós. Vejam só, vocês estão vendo o meu rosto, vocês sabem o meu nome, vocês sabem onde eu moro, vocês sabem com quem eu sou casado, vocês sabem onde eu trabalho, né? A Igreja Maranata outro dia colocou no processo até o valor do meu salário, os carros que eu tenho na garagem, então não tem nada, não tenho nada a esconder, tá tudo aqui, ó, transparente. Por quê? Por que nós não temos o menor constrangimento de aparecer? Porque nós temos plena consciência de que estamos falando a verdade, estamos defendendo a justiça e estamos lutando para que a injustiça caia por terra, que a mentira caia por terra. E isso acontece quando? Quando nós nos apresentamos com a verdade, com os atos de justiça, com os atos de misericórdia, com os atos de amor. O ato de amor é você se doar pelo outro. É trabalhoso você fazer o que você está fazendo? É trabalhoso. É custoso? É custoso. Mas por que você faz? Porque isso é expressão de amor. É quando você faz alguma coisa em benefício de outra pessoa, mesmo em prejuízo próprio. É isso que as pessoas precisam entender. Não tem ninguém defendendo denominação, não tem ninguém defendendo placa, não tem ninguém defendendo aqui instituições fechadas. Mas nós estamos defendendo o quê? O Evangelho, para que você reflita sobre ele. Irmãos, prestem atenção numa coisa e nunca se esqueçam disso. Paulo, Pedro, Tiago, João, nenhum dos apóstolos, nenhum dos discípulos e nem mesmo aqueles irmãos da igreja primitiva que morreram, sacrificados no passado, eles não morreram porque estavam defendendo placa de igreja, não morreram porque estavam defendendo denominações religiosas, eles não morreram porque estavam defendendo ali um grupo específico, eles morreram porque eles estavam defendendo a mensagem de Jesus Cristo. Entendam a diferença. Hoje as pessoas estão brigando, estão lutando porque elas estão defendendo placas de igreja, como se aquela denominação fosse a única na terra que fosse capaz de trazer ao mundo a mensagem do Evangelho. Irmãos, não se deixe levar por um engano desse. Você tem que defender o Evangelho. Se o líder da sua denominação falou a mentira, jamais saia em defesa dele. Ao contrário, exponha a mentira à luz. Para quê? Para que as trevas sejam dissipadas. Porque senão você vai estar alimentando as trevas. Você vai estar deixando de ser luz para que as trevas venham a ganhar cada vez mais espaço. Lembrem-se disso. As pessoas que morreram no passado, elas morreram por trazer a mensagem do Evangelho e não por defender placa de igreja, de denominação alguma. E por que você está defendendo uma igreja? Por que quando nós colocamos no canal um vídeo que mostra claramente Gedeuti mentindo, você fica revoltado? Por que quando nós mostramos num vídeo uma situação de um processo judicial e que traz ali uma informação que é uma informação que é contra a verdade, é contra a justiça, é contra aquilo que é honesto? Por que você se revolta? Por que você se levanta? Por que você está defendendo as obras das trevas se você é luz? Ora, então, você não é luz, se você apoia as trevas. Pense nisso. E outra, olhe para tudo aquilo que está escondido com outros olhos. O que? Eu não posso participar, eu não posso ver, eu não posso conhecer, então eu não quero ter parte nisso. Porque eu não quero ser participante de uma coisa que as pessoas fazem em oculto. Porque aquilo que eles fazem em oculto provavelmente é vergonhoso. Eu queria trazer essa reflexão para que você possa pensar sobre isso. Amém? Que Deus abençoe a sua vida e que possamos ser luz. Que Deus te abençoe e te guarde. Fique na paz de Jesus e até o nosso próximo vídeo.